Olá, turminha do quarto ano do Colégio Fênix. Aqui é a tia Kênia e eu quero dizer que é uma alegria ter vocês no canal. Sejam muito bem-vindos. Turminha, a nossa aula de hoje é de História e hoje nós vamos falar sobre a imigração no Brasil. A palavra imigrar, no sentido da palavra propriamente dita, significa entrar em um país que não é seu de origem para ali viver. Considera-se o início da imigração no Brasil no ano de 1530, pois a partir deste momento, os portugueses vieram para o nosso país para dar início ao plantio da cana-de-açúcar. Porém, a imigração intensificou-se a partir de 1818, com a chegada dos primeiros imigrantes não portugueses que vieram para cá durante a regência de Dom João VI, à procura de condições de vida melhor. Veio gente de todo lugar: japoneses, italianos, portugueses, sírios, judeus, etc. Todos em busca da realização de sonhos em uma terra que prometia um mundo melhor. A imigração então iniciada iria ter enorme importância na história econômica, política e cultural brasileira. E foi com esse sonho que muitos imigrantes entraram no nosso país na segunda metade do século XIX. Todos em busca de uma vida melhor, todos em busca da realização dos seus sonhos. Para o nosso país, veio gente dos quatro cantos do mundo. Só, turminha, que o nosso Brasil não era exatamente um conto de fadas. Então, muitos imigrantes começaram a se desiludir. Nessa época, a República substituiu a monarquia, mas quem continuava mandando eram os fazendeiros ou os barões do café, o produto brasileiro mais vendido no mundo. E eles tinham um grande problema. Com a aprovação da Lei Áurea de 1888, que libertou os escravos, não havia mais quem fizesse o trabalho. Eles precisavam substituir a mão de obra dos escravos e, além disso, o governo precisava colonizar as terras do sul do país. Essas terras eram habitadas por índios que foram desalojados e massacrados pelos colonizadores. Foi aí que uma estratégia de propaganda foi montada para trazer os estrangeiros e parte dos custos nas viagens eram bancadas pelo Brasil. E foi assim que cerca de 3 milhões de imigrantes entraram no país através de uma política de incentivo aos imigrantes. Infelizmente, turminha, muitas dessas pessoas que vieram de outros países para o nosso Brasil viram os seus sonhos frustrados. Devido à grande oferta de mão de obra estrangeira, muitos ficaram sem trabalho e não tinham como sobreviver de maneira digna e nem tinham como voltar para o seu país de origem. Assim, o que era para ser um sonho tornou-se um grande pesadelo para muitos. Mas sabemos que os imigrantes foram responsáveis por um aumento na produção do café, seja trabalhando como empregados nas grandes fazendas, seja como os pequenos proprietários. Participaram do processo da industrialização e urbanização das principais cidades do nosso país. Assim, o processo imigratório foi de extrema importância para a formação da cultura brasileira.
Esta foi, ao longo dos anos, incorporando características dos 4 cantos do mundo. Por isso é que o nosso país tem uma cultura tão diversificada e de grande valor histórico. Então, turminha, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima, se Deus quiser.